Ao que tudo indica, o Lula arregou para encontrar o Trump tete a tete. Exatamente. Bom, se você não está por dentro, o que aconteceu lá na ONU? O Trump encontrou Lula brevemente ali, questão de segundos, trocou uma ideia, teceu alguns elogios para o Lula, que a esquerda militante travestida de jornalista estão ovulando com isso, sabe? O Trump falou que rolou uma boa química entre os dois. Eles só esqueceram que o Trump é um jogador. E ele já fez isso com outras pessoas, com outros líderes. Mas a esquerda, sabe, a esquerda, os jornalistas travestidos de jornalista, esquerdista, né, estão a todo vapor. Falando, nossa, agora o Trump abandonou o bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro vai ser deportado. Aí o Trump dispôs a chamar o Lula para fazer uma reunião, conversar. Mas aí o que, que aconteceu? Depois o Lula arregou. Sim, o Lula arregou. Disse que não vai. Eu vou colocar aqui a fala do Mauro Vieira, né, o xarope do Lula, e depois eu vou comentar para você entender quais foram os possíveis motivos que fez o Lula desistir da reunião com Trump, que era tudo que ele falava que queria. O Lula tem a agenda muito cheia para conversar com o cara que ele já mandou várias pessoas para lá, ministros, senadores, deputados, para tentar conversar com o Trump e não teve jeito. E agora o cara, que é o malvadão, se dispôs a conversar com o Lula. Aí ele fala que a agenda está cheia. Mas não teria que ser o primeiro interesse dele pela causa do Brasil? Não. Tem dois motivos. Dois motivos. O primeiro motivo. O Lula sabe, os assessores dele devem ter falado que o Trump ia pisotear nele. Mas ia massacrar. O Trump não fez isso lá, sabe, no fórum da ONU, porque se ele fizesse isso tipo com o Zelensky, daria muito mais repercussão do que lá no fórum da ONU. E o Lula tirou na corda, porque o Lula é uma raposa velha, sabe? Para esse lado, o Lula é inteligente. Então ele cheirou na corda. Ele sabe que o Trump ia massacrar ele. Por quê? Porque o Lula tinha acabado, não citou nome, mas tinha acabado de dar várias indiretas pro Trump, pro Bolsonaro, pra direita brasileira. E você acha que depois de tudo isso que o Lula falou do Trump, uma conversa que esteve de 15 segundos, o Trump passou a amar o Lula e mudou a ideia? Não, o Trump tá jogando. O Trump é um exímio jogador, eu já falei isso aqui, ele sabe jogar. O Lula não sabe. Sabe? Apesar que ele percebeu o jogo, mas ele não sabe jogar. O Trump sabe jogar. E o Lula sabe que ele ia ser pisoteado, cara, sem chance alguma. E aí, meu amigo, ia estar tete a tete, ó. Ele ia segurar o braço do Lula, parceiro. O couro ia comer. O couro ia comer. E o Lula percebeu isso. Agora tem outro motivo. Que eu quero ver o que os esquerdistas, o que o Lula vai falar quando voltar para o Brasil. Né? Eu quero ver. Porque não era isso que o Lula queria? O Lula não está falando há meses de negociar? Que os Estados Unidos não dava brecha, não abria conversa? Uai, então tem algo errado. Então, tudo indica, tudo indica, depois que o Trump falou que queria uma reunião para conversar e o Lula fala que não, o Lula tem interesse que o Brasil quebre. Sim, mas eu não vejo outra hipótese para isso, sabe? Se o cara tá querendo conversar com o Trump já faz tempo, aí agora o cara se dispõe a conversar, o Lula fala que não,
Então ele tem interesse que as tarifas continuem, que as tarifas até aumentem e que o Brasil quebre. Ele tem interesse, sabe? Porque se não fosse um interesse, ele desmarcava qualquer compromisso. Fala, não, o Brasil em primeiro lugar. O Brasil não é soberano? O Brasil não é dos brasileiros? Nós não dependemos dos Estados Unidos também? Sim, dependemos. Então por que, que ele não cancelou todos os compromissos possíveis e foi conversar com o Trump, que é o nosso maior parceiro comercial? É o maior. Por quê? Já há décadas. Porque ele tem interesse que o problema continue. O Lula deixou claro, sabe, que ele não tem interesse em resolver o problema das tarifas. Ele deixou claríssimo. Mais claro que isso, meu amigo, só a água. Sabe? Mais claro que isso, só a água. Ele deixou explícito isso, ó, eu não tenho interesse. Mas agora eu quero saber o que que o Lula vai falar, sabe? Eu quero saber o que que ele vai falar para algum jornalista que interpelar ele, falando, ah, Lula, mas você não queria negociar? Como você não queria negociar, o negociador abriu a negociação e você falou não. Então essa narrativa do Lula agora caiu. Ou não. Ou eu estou enganado, né? Porque se você quer negociar com alguém e essa pessoa não te dá brecha para negociar, mas você precisa negociar, e de repente essa pessoa fala, não, vamos negociar. Aí você fala, não, agora eu não quero. Então você está sinalizando que você quer que aquele problema do negócio continue. Você não quer que o problema seja resolvido. E é isso que o Lula deixou claro. Ele não quer que o problema seja resolvido. Mas agora eu estou curioso para saber qual vai ser a narrativa das tarifas. Estou curioso para saber, sabe? Eu quero saber o que que aqueles caras, esse jornalista que fica falando que o Lula é um grande estadista, quero saber o que que eles vão falar depois dessa desistência do Lula, sabe? Quero ver, certo? Agora já está planejando já outra narrativa, porque não faz sentido algum. Não para mim, não sei para você.